Que se você voltar, eu volto. Amém, graças a Deus. Eu quero encerrar hoje essa série preciosa que nós estivemos aqui estudando nesses últimos cultos, durante quase 2 meses, sobre o firme fundamento, como Jesus como firme fundamento. E hoje a última mensagem desta série, domingo iniciamos uma série nova, e hoje eu quero falar sobre a bênção de construir em Deus. Sabe que construir no Senhor é uma bênção. Construir uma vida sobre o firme fundamento é uma bênção, porque é uma construção que nós podemos descansar na certeza de que a casa não cairá, com a certeza de que quando o vento der com ímpeto contra a nossa construção, ela não vai ruir, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, hoje eu quero falar com você sobre esta bênção. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento no qual nós devemos construir as nossas vidas, não é em fábulas, não é em coisas que as pessoas dizem, pensam, ou qualquer coisa. O fundamento é Jesus. Nós às vezes tentamos escapar, de alguns princípios de Deus, mas isso na verdade só vai trazer para as nossas vidas ruína. Uma vida bem construída, uma vida bem alicerçada, nós aprendemos aqui durante esses últimos cultos, que é quando nós construímos sobre Jesus. Não vale a pena pegar um atalho, não vale a pena nós corrermos atrás de fábulas, de fantasias, de coisas que não vão gerar em nós uma construção abençoada. Então, eu disse aqui durante esses últimos cultos, eu tenho aqui instado muito, e se nós queremos desfrutar de uma vida abençoada, se nós queremos desfrutar de uma vida plena, nós precisamos aplicar, amados, o conhecimento que nós temos recebido de Deus. E quando eu falava com Deus acerca de encerrar esta série, falei: Senhor, desde o início, quando eu comecei a pregar, já havia uma inquietação na minha alma, no meu espírito, quanto o que seria a última mensagem desta pequena série que nós tratamos aqui, Jesus, o firme fundamento. Foi quando o Senhor começou a falar para mim que construir uma vida sobre Ele é uma bênção. Ter uma vida alicerçada sobre a rocha é uma bênção. Você sabe que às vezes as pessoas constroem uma vida paralela, constroem uma vida em algumas fantasias, e elas sabem que mais dia menos dia, aquilo pode ruir, pode vir abaixo, mas quando nós construímos sobre a rocha, nós temos a certeza, a bênção de Deus vai nos acompanhar. Então, há diversos benefícios quando nós entendemos isso, há diversos benefícios quando nós construímos sobre a rocha, pois tudo que nós construímos em Deus prospera. Tudo que você construir em Deus, tudo que a sua família construir em Deus, acredite, vai prosperar. Até para fazer um parênteses aqui desta questão, quando você constrói valores nos seus filhos, que são valores de Deus, acredite, a bênção de Deus vai ser manifestada na vida dos seus filhos. Quando você constrói dentro do seu casamento, com valores de Deus, acredite, o seu casamento será uma bênção por causa dos valores de Cristo que você está introduzindo nele. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados. É até uma coisa que nós falamos muito aqui no nosso ministério. Bispo, eu percebo que aqui nós não temos o hábito de falar Deus te abençoe. Não, porque nós cremos que nós já fomos abençoados. Em Efésios diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Diga: eu sou abençoado.
Diga, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Agora, por que nós falamos isso? Por que nós somos abençoados? Você já se perguntou por que Deus te abençoou? Por que a bênção de Deus está sobre a sua vida? Por que nós somos, então, abençoados por Deus? Por que Deus manifestou a bênção dele sobre as nossas vidas? Isso é importante você entender. Por que nós fomos abençoados? Por que eu sou abençoado por Deus? Você é abençoado para que você seja uma bênção. Você é abençoado para que através da sua vida Deus manifeste a bênção dele. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2. Deus está falando isso com Abraão. Deus chama Abraão, faz uma proposta para Abraão, que faria dele uma grande nação. E olha só o que o Senhor diz aqui: de ti, Abraão, eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ponto. Se tu uma bênção. Por que o Senhor nos abençoa? A bênção de Deus é para que sejamos uma bênção. A bênção de Deus é para que através das nossas vidas nós possamos usar esta bênção para abençoar. Deus não dá uma bênção, não te abençoou para você enterrar a bênção. Deus não te abençoou com algo, para que você pegue isso e não, isso eu não vou usar, isso é só meu, Deus deu só para mim. Não. Então Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um nome muito extraordinário, eu vou fazer algo grande na sua vida, para que você seja uma bênção. E às vezes nós temos dificuldade, sabia? De sermos uma bênção. Às vezes nós temos dificuldade de usarmos o que Deus nos deu para sermos uma bênção. E nós deixamos então de construir sobre a rocha. Quando Deus coloca algo na tua vida, quando Deus te dá algo, entenda pelo Espírito Santo o que eu vou te dizer. Não é para você pegar isso que Deus te deu e enterrar ou usar apenas para você. É para que você use o talento, a bênção de Deus, aonde Ele te colocar. Então tem coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, não é para nós enterrarmos, é para nós sermos uma bênção. E às vezes nós fazemos o quê? Nós fugimos de ser uma bênção, nós deixamos de ser uma bênção. Por que Deus fala isso com Abraão? Deus diz assim: Abraão, estou te dando uma ordem, eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer algo extraordinário. Aí Deus fala para ele assim: agora, você vai precisar ser uma bênção. Por que Deus frisa isso com Abraão? Porque é necessário um esforço para nós sermos uma bênção. Às vezes, nós não nos esforçamos para ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Deus sabia que Abraão iria encontrar no caminho dele dificuldade. Deus sabia que Abraão iria encontrar no caminho dele algumas situações complexas. Deus sabia que Abraão ia encontrar muita luta no caminho dele. Mas quando Deus fala para Abraão ser uma bênção, chega um momento que Abraão entende isso. E aí você percebe que assim, em diversos momentos, Abraão é usado para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E a gente vê isso assim muito na vida do próprio sobrinho dele. Porque através de Abraão, que era abençoado, a bênção de Abraão, que estava na vida de Abraão, ela foi manifestada na vida de Ló. Quando Ló se desentende, os pastores de Ló se desentendem com os pastores de Abraão, Ló, muito insensato, muito ingênuo, muito imaturo, agiu na carne, ele procura Abraão para tirar satisfação, para falar que, olha, está tendo contenda aí, seus pastores com os meus. Aí Abraão fala: Ló, faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe para onde você quer ir. Ele vê umas campinas bonitas, que dava para Sodoma, e ele diz: eu quero essa área aqui. Abraão falou: então é tua, vai para lá que eu vou para cá. E nós sabemos a história. Quando Deus fala para Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão fala: meu Deus, Ló está lá. E aí ele começa a inquirir Deus. Ele diz assim: se eu fosse o caso, tivesse ali umas 50 pessoas justas, o senhor acabaria? E Deus fala: não, se tivesse 50 justos lá, obviamente que não.
E aí ele vai, Senhor, 50 é muito, mas se tiver uns 30, 30 também não destrua. Aí ele vai até que ele fala, Senhor, se tiver um justo lá, não, por um justo eu não destruo. E aí ele vai e ele é uma bênção, ele se torna um interlocutor, ele vai intermediar diante de Deus a saída de Ló daquela terra, ao ponto de Deus enviar anjos que destruíram a cidade, mas para guiar, né, o próprio Ló e sua família para saírem daquele lugar. Ele foi uma bênção. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nós guiarmos elas para os caminhos do Senhor, para nós sermos uma bênção na vida dessas pessoas, para nós usarmos a bênção de Deus que está em nós, não apenas para nós, ou dizer assim, bom, Ló tomou essa decisão, problema dele, ele que se arrebente por lá, eu não mandei ele para lá, ele foi zoiudo. Não, nós temos que entender que o mal, como eu disse domingo, ele não pode vencer o bem. Nós não podemos deixar que a bênção seja sufocada em nós, né? Nós não podemos matar a bênção que está sobre as nossas vidas. Deus nos chamou para sermos bênção por onde nós andarmos. Diga, a bênção de Deus está na minha vida. Diga, eu sou o canal de bênção. Fala, a bênção de Deus passa por mim, passa pela tua vida, passa pela tua vida. Fala aí para o teu irmão, fala, nós temos que ser uma bênção, nós temos que ser uma bênção. Sabe o maior erro que a gente comete às vezes? A gente acha que a bênção está se nós estivermos, bispo, eu tenho que estar num lugar abençoado para a bênção se manifestar. Eu tenho que andar com pessoas extremamente abençoadas. Abençoado é você. E a bênção acontece quando você se dispõe a ser uma bênção. Você quer um exemplo simples de bênção, de ser uma bênção, de construir em Deus? Nós vimos o vídeo aqui do trabalho social. Isso é construir em Deus. É pegar pessoas vulneráveis na rua, que não tem nada para nos oferecer, às vezes até nos incomoda, porque às vezes é chato você parar o carro no centro da cidade, e já vem alguém, posso olhar aí tio, posso olhar aí, posso olhar, às vezes você até se incomoda, fala, meu Deus, eu não tenho nenhuma moeda no bolso, eu vou ter que dar dinheiro, às vezes você está num lugar comendo, pensando no que você tem que ajudar alguém que está lá fora, é chato, eu sei que é chato, eu também não gosto, mas nós fazemos um trabalho social de levar um chinelo, de levar uma coberta, de levar um agasalho, de levar uma marmita com comida para as pessoas que estão na rua. Isso é ser uma bênção. Mas isso não muda, não vai tirar as pessoas da situação que elas estão, não vai. Mas vai fazer com que nós sejamos um canal de bênção na vida daquela pessoa, independente de quem ela seja. Então, a gente quer escolher muito o que eu vou fazer, amados, o fato é que Deus nos chamou para nós sermos uma bênção. Isso é construir sobre a rocha, isso é construir uma vida abençoada em Deus. A bênção de Deus foi dada a você para você ser uma bênção. Do que adianta nós termos um candeeiro, uma lamparina e escondermos debaixo da cama, diz Deus. Você tem que colocar no alto para todo mundo ver. Não se pega um farol no mar e deixa ele apagado. O farol no mar ele tem que ficar aceso para o navio não bater. E se Deus te abençoou e Ele te abençoou, é para você ser bênção onde você passar. É para você manifestar a bênção dEle, exalar o bom perfume de Cristo, exalar, sabe, o sal da terra, a luz para iluminar a vida das pessoas. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção, porque, na verdade, amados, não há bênção se não for por nosso intermédio. Como que Deus vai manifestar a bênção dEle? Através da tua vida. Quando nós oramos por alguém, nós estamos construindo uma vida abençoada, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. As bênçãos de Deus estão sobre nós. E quando nós falamos de bênçãos, sabe o que eu vejo muito, amados? Eu vejo pessoas correndo atrás de bênção para si. Eu vejo gente correndo atrás de bênção para não, porque eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa correr atrás de bênção.
seja uma bênção e a bênção de Deus te alcançará. Foi isso que o Senhor ensinou. Põe o reino em primeiro lugar e aí a sua necessidade vai ser acrescentada. Sabe o que a gente aprendeu nesta vida, neste plano secular? A gente aprendeu a colocar o nosso em primeiro lugar. E aí a gente acha que Deus vai acrescentar. Não. Não sei se vocês repararam, quando meu filho, há pouco falava no ofertório, se vocês perceberam, ele falou de um vídeo que ele passou aqui uma vez num culto jovem, em que uma pessoa dava uma torta representando Deus, a pessoa tirava um pedaço, dava para alguém, repartiu para todo mundo, e aí sobra um pedaço da torta, fica ela e um prato escrito Deus. E a pessoa tira uma migalha, joga lá e come. Mas como você faz isso? Quem trouxe a torta foi Deus. Ele é um abençoador. Às vezes nós queremos tirar a bênção para nós e nos esquecemos que é quando nós somos abençoados, quando nós abençoamos, é que a bênção de Deus se manifesta em nós. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer um monte de coisa. Abençoa. Seja uma bênção, que aí tudo vai vir sobre a sua vida. Quando Abraão se depara com Melquisedeque, ele leva pão e vinho, os elementos da ceia, e Abraão pega de todos os despojos que ele havia conquistado numa matança, numa guerra, e ele oferece 10% daquilo, ele dá, e ele recebe muito mais de Deus. Entenda que a bênção de Deus, ela é manifestada quando nós somos uma bênção, quando nós priorizamos as coisas de Deus, quando nós deixamos que a nossa vida seja uma arma de bênção, uma ferramenta de bênção. Guarda isso no seu coração. Se você tem um hábito, bispo, eu estou correndo atrás de um monte de coisa na minha vida, eu estou tenho um monte de sonho, não estou dizendo para você parar, mas perceba se você não dá mais valor para isso, para ter, para possuir, do que de ser uma bênção. Veja se com isso você não passa por cima das pessoas. Amado, nada no mundo vale se você ferir alguém. Nada no mundo vale se você passar por cima de alguém. Nada no mundo vale. Não vale você construir um império, se para construir um império você precisa pisar e usar pessoas como degrau, ofender pessoas, machucar pessoas. Isso não vale nada. Porque nós não fomos chamados para pisar em ninguém, nós fomos chamados para ser uma bênção. Nós somos chamados para ser sal, para sermos luz. Entre outras palavras, se nós abençoarmos, aplicarmos o conhecimento que o Senhor tem nos dado para abençoarmos, a bênção vai nos alcançar. Escuta o que eu estou te dizendo aqui, guarda esse segredo no teu coração. Você não precisa correr atrás da bênção. Eu vejo com todo carinho um monte de crente correndo atrás da bênção. A pessoa vai subir um monte, é mordido de mosquito a noite toda. A pessoa vai fazer campanha, ela faz tudo, porque ela quer a bênção. Sabe o que ela vai alcançar? Como é o nome daquilo que o pernilongo morde? Ela vai alcançar dengue, ela vai pegar dengue como mordida de mosquito, vai pegar um monte de coisa. A única coisa que ela não vai ter é a bênção, porque a bênção de Deus não é manifestada assim, não é com barganha, é sendo bênção, é sendo luz, é abençoando que Deus manifesta a bênção na minha vida. Jó estava morrendo em vida, ele para a vida dele para interceder pelos amigos. Deus fala: vou curar você, agora chegou a hora, você entendeu o princípio de tudo. Deus cura ele. É quando nós estamos fazendo, é enquanto nós estamos plantando, é enquanto nós estamos abençoando, é enquanto nós estamos honrando a Deus, que Deus começa então a manifestar as bênçãos sobre nós. Sabe quando você vê um filho que honra muito o pai e a mãe, e de repente o pai e a mãe se alegra tanto que aquele filho é um filho ou uma filha que honra tanto a sua vida, e o pai e a mãe têm prazer em presentear? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Mas desde quando é assim? Desde sempre. Deuteronômio 28:1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão.
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotadas na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor na terra que te dá o Senhor teu Deus. É simples assim. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Não retenha a mão quando Deus te mandar fazer alguma coisa. Não retenha a mão quando Deus mandar você ser uma bênção. Não retenha a tua vida quando Deus te disser, vá, faça, se doe, se entregue. Não retenha. Não retenha. O que Deus colocar nas suas mãos para fazer, não fala, não vou fazer, não, vou pensar o melhor, mas não existe melhor momento para fazer o que Deus mandou fazer. Não existe a hora certa, o momento, isso é humano, é lógico. Não, deixa quando eu tiver assim, quando eu tiver isso. Se Deus te mandou fazer algo, faça o que Deus te mandou fazer. Não retenha a tua mão, não pare. Porque existem coisas no mundo espiritual que estão esperando uma ação tua, para que Deus possa manifestar muitas coisas. Você sabe que se nós nos retermos, vidas podem deixar de ser salvas. Se nós não nos colocarmos à disposição de Deus, nós podemos parar coisas no mundo espiritual. O mundo espiritual muitas vezes fica parado, porque há anjos de Deus esperando para manifestar, executar o juízo de Deus, a justiça de Deus, as bênçãos de Deus, mas está guardando uma posição nossa, de sermos o que Deus nos chamou para sermos uma bênção. Nós, através das nossas ações, movimentamos o mundo espiritual. Porque quando nós plantamos, plantar é natural, a colheita é sobrenatural, é um princípio divino. Então Deus espera de mim, de você, ação, atitude. Eu nasci para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. Amados, Deus quer manifestar coisas extraordinárias nas nossas vidas. Sabe que não há nada que... Deus não retém nada, Deus não retém a bênção, Deus não deixa de manifestar. Olha, vou falar uma coisa para você. Não perca tempo buscando nada. Eu vou buscar isso aqui. Tem gente que vai se matar buscando alguma coisa e não vai alcançar. Tem gente que vai se arrebentar querendo algo na vida e nunca vai alcançar. A Bíblia é tão explícita quanto a isso, que chega ao ponto de dizer aos seus amados, Ele o dá enquanto, será que precisa ser mais claro? Dormem. Por quê? Para mostrar para você o seguinte, não é tua força, não é tua capacidade, é Deus. Deus age por nosso intermédio, quando nós nos colocamos à disposição dEle. Amado, entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou te falar, porque pode parecer para você loucura. Se importe menos com as coisas deste mundo, se importe menos com as suas coisas, se importe mais com as coisas de Deus, porque você vai ver, se você for uma bênção, como Deus te chamou para ser, como as bênçãos de Deus vão te alcançar. Elas vão aumentar na tua vida, elas vão acontecer na sua vida. Às vezes nós vivemos em busca de bênçãos, né? Eu quero alavancar minha vida, eu quero construir, eu quero fazer, eu quero isso, e Deus fala, seja uma bênção que eu vou te dar, porque qual o propósito de Deus fazer algo na sua vida? Mas de verdade, qual o propósito de Deus fazer algo na sua vida? Um exemplo, se Deus te abençoasse com 1 milhão hoje de reais, o que você faria? Tem gente que pensou, bispo do céu, já comprava uma casa para minha família, está difícil. Depois eu comprava um carrinho, porque sabe, eu também sou filho de Deus, né? Um carrinho bom aí, para eu passear com a família. Eu ia fazer uma viagem, está só cortando o bolo. É hora que sobrar a migalha, aí fala, é verdade, até esqueci, tem que tirar uma oferta para a igreja. Nem pensou nisso, né? Não estou dizendo você, né? Espero. A gente tem que estar sempre pronto
para receber o que Deus tem, para nós cortarmos a parte do bolo que é dele, para nós devolvermos para ele, para nós semearmos, para nós investirmos. Quando nós nos atentamos em construir com essas instruções, com os conselhos de Deus, dizendo, Senhor, o que eu posso fazer por você? Davi fez esse questionamento e ele diz assim, Senhor, que te darei? Que te darei por tantos benefícios? O que eu posso te dar? E eu fiquei pensando isso hoje. Se você pudesse dar um presente para Deus, o que você daria? Hoje, se estivesse ao seu alcance, dá um presente para Deus, o que você daria? Eu fiquei pensando, o que eu daria para Deus de presente? Eu não encontrei nada que eu pudesse dar para Deus. A única coisa que eu acho que Ele aceitaria de mim é que eu seja uma bênção para Ele e para quem Ele colocar no meu caminho. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar para Deus é sermos uma bênção, é devolver a bênção que Ele colocou em nós, multiplicando ela na vida de outras pessoas. Amados, a gente acha que, sabe, muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia, sabia? Tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia na mão para ler. E a única Bíblia que a pessoa vai ler, sabe qual é? O teu testemunho e a tua vida. Porque não adianta falar. O que as pessoas querem não são palavras, as pessoas querem ver o fruto das suas ações. As pessoas querem ver quem você é. As pessoas querem ver como você age, o que você fala, o que você faz. É isso que as pessoas querem. Tem gente que fala bonito a beça, conhece a Bíblia toda, fala bonito, fala da Bíblia, cita a Bíblia. Tem gente que está com a Bíblia o dia inteiro. A Bíblia está na cabeça, a pessoa fala texto, fala tudo, conhece. Uau! Mas tudo isso é nada se a Bíblia não for praticada. Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento que existia. Mestre, qual é o maior mandamento de todos? Ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele põe no mesmo texto, na mesma posição de amar a Deus, ele diz assim, e o teu próximo. Ele está falando, entre outras palavras, seja uma bênção. E aí, em outro contexto, ele diz assim, porque você não pode falar que ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê. Se tu uma bênção. O salmista fala no Salmo 115, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Como que a bênção de Deus é manifestada? Como que as bênçãos de Deus nos alcançam? Quando nós nos tornamos uma bênção. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, nossa construção em Cristo, nossa vida em Cristo, tudo aquilo que Ele colocou em nós, quando nós aplicamos isso volta para nós. Então, é a lei da sementeira e da ceifa. Quanto mais bênção eu sou, mais bênção me alcança. Sabia que isso é uma atitude de fé? Ser uma bênção nada mais é do que viver por fé. Ser uma bênção nada mais é do que acreditar que se eu for um abençoador, as bênçãos de Deus vão me alcançar. Quanto mais eu fizer... Amados, guarda isso. Isso é um segredo de Deus para a sua vida. Não espere o momento certo, a hora certa. Não. Seja uma bênção. Tem oportunidade de fazer alguma coisa boa? Faça. Tem oportunidade de semear algo bom? Semeie. E quando eu falo fazer algo bom ou semear, não pense apenas em questão financeira não, tá? Estou falando na tua vida. Tem oportunidade de fazer o bem para alguém, de dar um bom conselho? Faça. Nunca despeça ninguém sem antes que você tenha ali oportunidade, obviamente, de dar algo para aquela pessoa. É tão maravilhoso que uma vez Pedro não tinha R$1 no bolso. Pelo menos é o que a Bíblia fala, né?
não tinha um denário no bolso. E aí ele está caminhando, e aí ele é inquirido, moço, me dá uma esmola aí. Ele fala, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, a bênção, que não é minha, mas que está em mim, ela eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e anda. E aquele homem levanta. Ele queria uma esmola, ele recebeu mais do que uma esmola. Às vezes as pessoas encostam perto de nós querendo uma esmola, e você acha que você não tem uma esmola para dar. Verdade, você não tem. Você tem muito mais do que uma esmola. Você pode não ter ouro nem prata, mas o que você tem é muito mais precioso do que você imagina. Uma mulher pediu para Jesus que desse a ela água. Aliás, o contrário, Jesus pediu uma mulher água, e ela ficou, disse, bom, eu sou samaritana, você é um judeu me pedindo água, porque imagina, se um judeu ia pedir alguma coisa para um samaritano, eles achavam que ele era uma casta superior, e ele fala, se você soubesse quem eu sou, o que eu tenho para te oferecer é mulher, mas o senhor não tem nenhum balde aí, mas ele diz, o que beber da minha fonte, nunca mais voltará a ter sede. É o que nós temos, é o que nós temos, seja por uma oração, seja por uma palavra, seja por um abraço, seja por um testemunho, seja por algo que o Senhor nos capacitou para nós oferecermos para alguém, amado, seja uma bênção, sabe, isso é viver por fé, é saber que assim, onde você estiver, não se sinta melhor do que ninguém, mas saiba que você está ali, para você poder de alguma forma abençoar aquele lugar. Entenda uma coisa, quando você olhar para qualquer pessoa que Deus colocar na tua vida a partir de hoje, você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, de alguma forma eu sei que eu posso abençoar essa pessoa. De alguma forma eu sei que hoje eu posso ser bênção na vida dessa pessoa. Seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com o que for. Você sabe que eu sou abençoado todos os dias por muitas pessoas da igreja, muito abençoado. Todos os dias eu sou muito abençoado. Sabe como? Eu tenho uma, multidão de pessoas que me falam isso. Bispo, eu tenho orado pela sua vida. Bispo, eu oro por você todo dia. Vocês não sabem que são essas orações que sustentam a minha vida. São essas orações que abençoam a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, o meu ministério, a minha família. A sua oração sustenta a minha vida. Quantas vezes eu levanto cansado, quantas vezes eu levanto desanimado, quantas vezes eu levanto humanamente falando, moído, mas a sua oração sustenta a minha vida. A tua oração faz com que anjos de Deus me levantem e digam, ei, você não está sozinho, vem cá, porque alguém orou para que eu viesse aqui segurar no teu braço e ir com você hoje, porque a tua oração sustenta a minha vida. A oração de uma mãe sustenta a vida de um filho. A oração de uma esposa sustenta a vida de um marido. A oração tem poder. Isso é bênção. Ter alguém orando por você é ter a bênção de Deus continuamente na tua vida. Nós temos isso, amados. Nós temos isso. Eu queria caminhar para o fim da mensagem dizendo para você que ser uma bênção é uma atitude de fé. Em Gálatas 3,14 diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A recepção de todas as bênçãos se dá pela fé, porque a fé nos impulsiona a construirmos coisas extraordinárias. Sabe por que nós temos sonhos de coisas grandes? Porque a fé nos impulsiona. Você não é capaz de pensar em algo grande, ou você pode até pensar, mas você não é capaz de alcançar ou de executar se a fé não te impulsionar. E quando nós somos uma bênção, eu creio, eu me coloco à disposição de Deus, eu me lanço por fé em fazer o que Deus me mandou a fazer, Deus coloca a provisão no seu caminho. Deus coloca os meios para você fazer o que você quiser. Sabe que às vezes a gente fica pensando, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou fazer isso? Como que essas portas vão se abrir para mim? Como um milagre vai acontecer na minha vida? Como que algo pode acontecer? Porque eu não tenho nada nas mãos. Eu não tenho nada nas mãos.
Sabe que Deus tem acesso em todos os lugares? E as coisas mais simples desse mundo podem fazer com que as coisas mais extraordinárias aconteçam na sua vida. Eu tenho um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava numa feira dessa de empresarial. Eu trabalhava numa empresa, eu disse assim, eu vou nessa feira. Isso não dá em nada, não sei o que lá. Eu falei, eu vou. E eu fui numa feira. E eu representava uma empresa naquela época, eu estava nessa feira. Aí se aproximou um senhor de mim e disse, olha, isso aqui é fulano, é da empresa tal. Há tempos eu queria te conhecer. E aquele senhor começou a falar comigo. E eu comecei a dar atenção para ele. E tinha gente que estava ali e tal, querendo a minha atenção. Eu descarreguei a minha atenção para aquele senhor. Chegou uma hora que eu falei, você? Eu estou conversando com ele aqui. Esse senhor começou a falar para mim, não, porque uma das maiores empresas do Brasil, de varejo, de tudo que vocês imaginarem. E ele disse, eu sou amigo do dono dessa empresa, papai, e começou a falar. E uma voz dentro de mim dizia assim, acredita nele. E outra voz dizia assim, putz, esse cara é mentiroso. E ele falava, mas ele falava com tanta naturalidade. E aí a gente vê esse negócio que a gente faz curso, né? Faz curso, você paga uma nota no curso, fala, você quer conhecer um camarada, olha o sapato dele. Se o sapato é bom, porque o cara está bom. Eu usei todas as minhas técnicas, olhei o sapato dele, estava torto. Falei, meu Deus. Mas uma voz me dizia, acredita nele. E ele falou, e falava, e eu olhava. Dali a pouco dava uma escorrida no nariz, ele com um casaco mesmo, ele já puxava aqui. Eu falei, meu Deus do céu, será possível? Será o Benedito? Ave Maria. E ali eu fiquei. Você tem um cartão? Eu não hesitei. Peguei, abri a carteira, dei um cartão para ele. Um dia eu estava trabalhando. A pessoa falou, tem um senhor aí te procurando. Eu falei, a mim? Qual o nome? Eu falei, eu nunca ouvi falar. Eu peguei, olhei, dei uma espiada, falei, meu Deus, ele veio aqui. Ele foi na empresa que eu trabalhava. Aí ele chegou lá, sentou, começou a falar comigo. Não, porque fulano é muito meu amigo e não sei o que lá, tal. Entrou o diretor da empresa na sala, ouviu 5 minutos da conversa e foi embora. E eu fiquei dando atenção para aquele homem. Alguma coisa de mim dizia, acredita nele. Mas não dava para acreditar, mas algo dizia, acredita nele. Eles, topa ir numa reunião amanhã lá. Eu falei, amanhã não dá, amanhã é quarta-feira, eu desço para Itaim, eu tenho culto. Mas quinta-feira, não, quinta ele não recebe ninguém, mas a minha ele recebe, então nós vamos na quinta. E eu disse, rapaz, esse cara vai me pregar uma peça. Na quinta-feira ele vai dizer que não deu. Eu sabia que ele ia dizer que não deu, que choveu, canivete e tal. Quinta-feira de manhã ele me liga, a reunião está de pé, hein? Eu falei, é possível, isso é conversa fiada. Saí do ABC Paulista, cheguei na empresa, amado, eu já tinha tentado falar com o gerente daquela empresa, nem o gerente me atendia. Eu cheguei com esse senhor, sapato torto, um casaco 5 tamanhos maior do que ele, gente do céu. Aí ele foi entrando assim, foi entrando. Aí o pessoal foi cumprimentando ele, eu fui indo junto. E ele diz, o Castilho está aí, está lá na sala, vai lá. Aí ele foi entrando, eu falei, meu Deus, é verdade. E eu entrei. Quando eu entrei, seu Castilho abraçou ele, beijou a bochecha dele. Tu é safado, viu? Tu é safado. Você falou que ia pescar comigo, não foi. Eu falei, meu Deus, estou no paraíso.
Diz, quem é esse aí? Esse aí era eu. Ele com o sapato torto, eu de terno, gravata, todo arrumado. Eu era esse aí. Aí ele falou, aquele lá que eu te falei, ele não lembrava. Mas tudo bem. Mas eu não vou me alongar aqui. Mas o primeiro pedido era talvez o que a empresa faturava quase num ano. Num único pedido. Alguém que a única coisa que eu fiz foi dar atenção. Quantas vezes Deus coloca alguém assim na tua vida? Para você dar atenção. Fala, você não tem nada para me oferecer. Você não tem nada para mim. Nunca olhe ninguém pensando o que essa pessoa tem para te oferecer. Sempre que alguém cruzar o seu caminho, pense o que eu posso oferecer para ela. Porque a gente se habituou na nossa vida a olhar para as pessoas e pensar assim, eu só quero se essa pessoa tem alguma coisa para me oferecer. O que essa pessoa tem para me dar? O que essa pessoa tem para fazer por mim? A gente está assim, tá? As pessoas se tornaram assim. Querem ser amigos de quem podem oferecer, querem sair na foto com alguém que é importante, querem tudo que... Isso é um mundo, é assim. Questionaram Jesus porque ele foi comer na casa de um publicano. Pô, o cara está comendo com Zaqueu, pô, o cara é um... Jesus estava no meio do povo, e aqueles que não tinham nada para oferecer. Eu queria encerrar falando uma coisa para você, encerrar essa série de mensagens falando uma coisa para você. Não queira estar perto nunca de alguém que possa te oferecer alguma coisa. Porque talvez isso vai ser a pior cilada na tua vida. Mas seja a pessoa a estar próximo daqueles que precisam receber algo. Deus vai colocar no nosso caminho. Seja pobre, seja rico, quer escravo, quer livre. Pessoas simples, pessoas com doutorado. Simplesmente não se intimide. Simplesmente entenda que se Deus colocou alguém sentado ao teu lado, é porque essa pessoa precisa de você. É para você ser uma bênção na vida dela. Tocaram as vestes de Jesus, saiu o poder dele. Inquiriram Jesus na rua porque uma filha de um maioral estava morrendo. Jesus tinha o que oferecer. Um homem com um patente para cuidar de 100 homens inquiriu Jesus por um amigo soldado. O que leva a entender o seguinte: nós temos o que oferecer, nós temos o remédio para a cura da alma das pessoas. E muitas vezes o remédio é você. Muitas vezes o remédio é você, a cura é você. Deus vai usar você. Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata. Não é o que você tem, é o que Deus tem, que se manifesta através de você. Às vezes só precisa abrir a tua boca que Ele vai encher. Às vezes você vai falar alguma coisa e o resto Deus vai fazer fluir. E Deus vai fazer fluir. Eu encerro com Gálatas 3:9, que diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E a pergunta que eu encerro essa série é: por que Deus nos abençoou? Por que Deus nos abençoou? Deus nos abençoou para sermos uma bênção. Ajude as pessoas a construir em Deus. Ajude as pessoas a se encontrarem com Deus. Ajude alguém a ter um dia com Jesus, uma noite com Jesus, um encontro com Deus. Mas deixa Deus cumprir o propósito dele na tua vida. De hoje em diante, olha, se você entender só isso, ou guardar só isso, você entendeu tudo que Deus falou aqui durante esses meses. Se você entender isso, Deus não coloca pessoas na sua vida para que você espere alguma coisa delas.
Deus coloca pessoas na sua vida para você ser uma bênção na vida delas. E aí, a partir daí, o que vai acontecer, pouco importa. Se a partir daí, se essa pessoa vai poder te colocar na sala com uma das maiores empresas do Brasil, se essa pessoa vai poder abrir, não importa, não importa, não importa, não importa, não importa. O que importa é, se Deus colocou alguém, eu vou olhar, alguma coisa Deus quer que eu abençoe essa pessoa. Quer seja uma oração, não importa, não importa. Deus colocou alguém no seu caminho, seja uma bênção. Seja uma... Recentemente eu estava com um ex-deputado federal, estadual, numa reunião em Praia Grande. E aí no meio dessa reunião nós encerramos tudo ali. E o dono da empresa disse assim: o bispo pode orar pelo deputado? Eu disse, lógico. Demos as mãos e eu orei, falei, Senhor, eu estou aqui, através da minha vida, abençoando os caminhos desse homem, abençoando a vida desse... Ele começou a chorar, o olho dele se encheu de água. Foi muito bonito isso, foi muito bonito, porque a gente tem que ser uma bênção. Se alguém chegou do teu lado, veja de que forma você vai poder ser canal de Deus para a vida dessa pessoa. Nunca mais olhe para ninguém pensando, o que essa pessoa tem para me oferecer? O que essa pessoa tem para me dar? Não. Você vai sempre pensar, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer? Você pegou isso? Pegou isso? Pegou? Se você pegou isso, não precisa pegar mais nada. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus.